Oi, Pro. Tudo bem? Ok, não precisa responder, né? Olá. Oi, Pro. Oi, Alice, tudo bem? Tudo? Tudo certo, então. Você fez os exercícios do CA? Fiz. Você vai corrigir eles, tá bom? Na Uhum. página 23. E até a página 22 a gente corrigiu. 20. É. Certo? Show a página 23? Uhum. Então, tá bom. Oi, Ricardo. Chegou as pessoas. Andrei. Dá pra ver. Ricardo. Look at what you see. Pessoal, vamos começar então a nossa correção. Na página 23 do CA, eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês poderem participar, tá? Então vamos lá. Diz assim: observe o mapa de algumas ruas de uma cidade. E então ele pede para escrever um par de ruas paralelas, concorrentes e perpendiculares. A gente pode escrever vários pares de ruas aqui. Vou dizer um, por exemplo, paralelo. Lembram o que é paralelo? Paralelo é quando as linhas não se encontram. É exemplo do que temos aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o que eu poderia dizer que são ruas paralelos? Por exemplo, a Rua Letícia e a Rua Cantagalo. É um exemplo de ruas paralelas. Então, Rua Letícia, aqui, é paralela à Rua Cantagalo. Concordam? Sim? Uhum. Então, tá bom. Concordo. Então, tá certo. Depois ele pede um par de duas ruas concorrentes. Quem são concorrentes? Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Rua Henrique Dias é concorrente, por exemplo, da Américo Vespúcio. Mas como assim, professora? Sim, porque se a gente prolongar essa reta aqui, ó, deixa eu pegar um bem retinho, não é isso? Aqui. Se eu prolongar essa reta aqui e prolongar essa rua aqui, Américo Vespúcio, eu vou ter uma reta concorrente. Elas, em algum determinado ponto, elas se cruzaram, correto? Então, elas são concorrentes. E o que são retas perpendiculares? Você lembra, Alice? Quando forma um ângulo de 90 graus, ou seja, aquele ângulo é um quadradinho com um pontinho dentro, tá? E daí a gente tem um ângulo de 90 graus. Quais são as ruas aqui que formam um ângulo de 90 graus? Por exemplo, a Rua Cantagalo com a Rua Aporé. Essas duas ruas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas, certo? Então, eu vou escrever aqui embaixo para ficar bem certinho. Isso aqui foi só a explicação, ok? Então, tá aqui, ó. Rua Letícia e a Rua Cantagalo são paralelas. Rua Henrique Dias e Avenida Américo Vespúcio são concorrentes. E as perpendiculares, a Cantagalo e a Rua Aporé. Mas tem outras possibilidades inúmeras aqui da gente dizer pares. Vocês têm alguma diferente das que eu fiz? Gostariam de comentar para ver se está certo? Eu tinha, mas eu acabei apagando. Não podia, Peraí, a deixa eu gente ver se eu pode estar lembro. certo, sempre pode ir falando, Alice, daí a gente vai corrigindo, tá bom? Certo?
Uhum. Ok. Ricardo, você colocou alguma diferente da que tem aqui? Ricardo? Não, professora. Não? Tá bom. Bro, ruas paralelas podiam ser talvez Rua Nova Aurora ou com Rua Pérola do Oeste. Deixa eu achar elas, Alice. Nova Aurora? Ela tá na horizontal ou na vertical? Ah, entendi, já achei. São paralelas também. Muito bem, Alice. A Alice está mostrando essas duas ruas aqui. Rua Nova Aurora é paralela à Rua Pérola do Oeste. Tá correto. Aqui eu tenho uma rua e aqui eu tenho a outra rua. São paralelos. Muito bem, Alice. Ok. Depois, no exercício de número 15, diz o seguinte: a soma das medidas dos ângulos AOB e COD é quanto? Então, tem aqui, deixa eu fechar isso aqui, senão eu não vou para baixo. Deixa eu apagar essas riscarias aqui, para a gente ficar com tudo bem bonitinho. Aqui tem o quê? Um transferidor. E aqui ele mostra o quê? O vértice lá, ó, o vértice O, AB ou OBC. Ele está falando que a soma desses dois ângulos aqui é quanto? Você é professora? Não, tem mais um aluno. Quanto Só que tem é? eu. Quanto que vocês É obrigatório acharam? você ir para o plantão de dúvidas? Não, Por que você veio? porque eu tô em muitas dúvidas. Quanto que é a soma das medidas desse Se ângulo precisar, eu já vi essa matéria. Se precisar, te e ajudo. desse aqui? Você somou, Ricardo? Do C até o D é quanto? Quanto tem aqui? 90 graus, tá? 90 graus. E daqui do C até o B tem mais 40 graus. Então, eu tenho que somar os 90 mais esse 40. Então, a soma da medida dos ângulos de AOB, que é o mesmo daqui, né? AOB, quanto que é? 40. E mais os 90 daqui, dá 130. Então, a resposta da número 15 é letra B, 130. Por quê? Porque ele pede para somar esse ângulo daqui, que é 90 graus, mais o OAB, que é mais 40 graus. Vai dar 130 graus. Certo? Se vocês não me perguntam, eu entendo que está tudo ok. Na número 16. Na número 16, pergunta qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 2 horas. Então, se a gente colocar o transferidor aqui, a gente vai medir quantos graus? A gente vai medir. A gente vai medir. Tá no cabelo da gente. 60 graus. Ou a gente pode pensar assim, ó. Um giro completo tem 360. Em um relógio, a gente tem 12 ponteiros. Então, eu vou formar 12 ângulos aqui. 360 dividido por 12 é 30. Então, para cada número desses é 30 graus. É como se eu fizesse... vários triângulos aqui, ó. No 1 vai ser 1, no 2 vai ser tanto, ó. Quanto que mede cada um desses ponteiros? Quantos graus é?
eu tenho que fazer 360, que é o giro completo, mais dividido, desculpa, por 12, porque são 12 ponteiros. Eu tenho 12 triângulos, então eu faço 360 dividido por 12, que vai dar 30. E no 2 horas, quantos pedaços são? São 2 triângulos para formar as 2 horas, não são? Então, 2 horas é 30 graus vezes 2 dá 60 graus. E a resposta é a letra C. Certo? Entenderam? Sim. Tá bom. Então, deixa eu apagar aqui. Entendeu, Ricardo? O Ricardo não tá respondendo? Não sei. Bom, Será que ele não consegue se a gente vai desmutar? continuar a correção, tá? Essa correção depois eu subo lá no canal do YouTube. Vamos lá. Número depois, deixa eu pegar aqui qual que era a próxima que era para fazer. Porque eu não pedi para fazer todos. Deixa eu entrar aqui no 6º ano. Página. Depois eu pedi para fazer a página 25. Na 25 era o 20 e o 21. É sobre polígonos, tá? Na página 20 diz o seguinte: observe as figuras em seguida, complete a tabela. Então ele pergunta quais são os polígonos e quais são os que são não polígonos. Quais são os polígonos aqui, Alice? O que eu fiz? A, C, D, E, H. A, C. O D não, porque o D é vazado, tá? Mas o E sim. E o H também. O D só não pode ser porque ele tá vazado aqui. No momento que ele é vazado, ele deixa de ser polígono, tá? Então, os polígonos... Viu como é importante participar? Ó, a gente aprende um monte de coisa. Os polígonos, que são polígonos no exercício 20, é AC, ou seja, essa cruz, o losango, a estrela e o hexágono, certo? Que é o da letra H. O resto é não polígono, certo? Quais são as condições para uma figura geométrica ser considerada polígono? Precisa ter lados contáveis. Isso, lados contáveis, precisa ser plana, não pode ser vazada, por isso que a letra D não entra dentro, né? E somente por segmentos de retas que não se cruzam, não é? Então, os polígonos não admitem linhas em seu interior. Então, tá aqui a resposta, ó. Quais são as condições? A figura deve ser plana, não vazada, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam. Os polígonos não admitem linhas em seu interior, certo? Essa é o exercício de número 20, da página 25, certo? Depois eu pedi para fazer o exercício de número 21, que era para completar a tabela com a quantidade de lados e vértices de cada polígono. O primeiro, que figura é essa aqui no primeiro? Do 21. Vou diminuir isso aqui, que está muito grande, está cortando até um pedaço da minha tabela. O primeiro polígono, ele é um trapézio. Ele tem 4 lados e 4 vértices, ou seja, 4 cantinhos. O segundo, o que tem aqui? Quantos lados tem o segundo? 5 lados e 5 vértices. Ok, Alice? Ok, Ricardo? Ok. Tá bom. E depois a gente tem essa seta. Quantos lados tem essa seta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 lados e 7 vértices.
O que Eu errei. podemos afirmar em relação à quantidade de lados e de vértices de cada polígono? O que a gente pode ver nessa tabela? Que o número de lados é igual ao número de vértices. Em cada polígono, a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices. Então, no primeiro caso, eu tenho 4 lados, 4 vértices. No segundo, 5 lados, 5 vértices. No terceiro, 3 lados, 3 vértices. No quarto, 7 lados, 7 vértices. Certo? Pro, eu errei. No último eu coloquei que o número de lado tinha 5 lados. Você provavelmente esqueceu esses 2 cantinhos aqui, ó. Não foi? Oi, Antoninho. Sim, eu não contei eles. Oi. Estamos corrigindo a página 25 do CA, tá bom? A gente já corrigiu. Ah, eu me atrasei. Não tem problema, a gente pode voltar. A gente fez a página 23, tá? Deixa eu te mostrar o que a gente fez. A gente fez a página 23, onde tinha que dizer 2 retas que eram paralelas, 2 concorrentes e 2 perpendiculares. Aqui tem inúmeras possibilidades. Você quer me dizer qual que você botou? Ok, as paralelas. Rua das Flores e Rua 7 de Setembro. Isso. Concorrente. Ruas Porocas e Maceió. Onde está essa? Ah, isso mesmo, ó. Maceió. Maceió e Pororocas, porque muito bem colocado. Aqui, esse exemplo que o Antoni está dando aqui, ó. Se eu prolongar a reta, né, a Maceió e a Pororocas, eu vou ter uma intersecção. Então, eu posso dizer que ela é concorrentes. Muito bem. E na perpendicular, Antoni? Rua Henrique Dias e Avenida. Qual? Henrique Dias Aqui. e Avenida. Qual avenida? Porque lembra que perpendicular tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, poderia ser com a rua Cantagalo. Com a rua Cantagalo formaria, ó, um ângulo de 90 graus. Ah, não, eu falei errado. É Rua Dona Clara. Dona Clara, deixa. Ah, tá aqui, pode ser também. Tá vendo? Tem inúmeras possibilidades. Muito bem, Ricardo. Antoni, tá bem certinho. Tá? As tuas respostas. Depois a gente fez as 2 de baixo. Tá? Que aqui a gente tinha que fazer a soma do AOB, ou seja, esse pedaço aqui, AOB é esse pedaço aqui, mais o COD, ou seja, mais esse pedaço aqui, ó. Daqui até aqui são 90 graus, correto? Uhum. Daqui até aqui são mais 40. 90 mais 40, 130. Resposta, 130. letra B. Na do relógio, a gente pode pensar que quando a gente tem um giro completo, são 360 graus. Então, se eu fizer... Opa, esse não dá para fazer isso. Deixa eu apagar. Já apago esse também. Se eu traçar uma reta em cada ponteiro, Antoni, eu vou dividir... Em 90 graus. E, ó, eu vou dividir aqui... Em 30 graus, na verdade. E por 30 graus, cada ponteirinho desses aqui. E para 2 horas tem quantos, então? 30 mais 30. Então, o relógio marca 60 Eu acertei. graus. Tá? Só para Eu você poder corrigir aí o seu exercício, certo? Então, agora, a gente volta lá para aquele que a gente estava fazendo dos polígonos, tá? Então, o que é que a gente pode afirmar aqui? Que o número de lados é igual ao número de vértices. É isso que eu coloquei. Isso, página 25, tá? Depois eu havia pedido para vocês fazerem... Estou muito ocupada.
A página 26. A página 26, o exercício 23 e 24. O 23 pedia para completar a tabela com o nome do polígono, os vértices, os lados e daí a representação geométrica. Então, o primeiro que ele deu aqui foi essa figura e a gente pode ver quantos lados tem aqui. Tem 7. 7 lados, portanto, ele é um epitágono, tá? Aham. Cujos vértices são, aqui em letra maiúscula, A, B, C, D, E, F, G. Isso. Os lados, segmento de reta AB, BC, CD, DE, EF e FG e GA. Tá? Então, são esses os lados que a gente pode ver ali. Sei. Isso. Na próxima Posso falar o figura. próximo? Pode? Octágono. Quanto? Não, Mas espera quantos lados tem ali? Prestem Errei. atenção, ó. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos de retas. Então, quer dizer que eu tenho 7 lados. No exercício de baixo, ele mostra 4 segmentos de reta. Então, são 4 lados. Sim, é porque eu tava pensando em acima. Aí eu não li. Ah, entendi. Então, de novo, pessoal, ó, são 4 lados que eu tenho aqui. Eu tenho o segmento de reta XY, o YZ, o ZW e o WX. Eu tenho 4 lados, cujos vértices são X, Y, Z e W. Então, eu tenho um quadrilátero. E o de baixo? De baixo diz que é um pentágono com esses vértices. L, M, N, O, P. Então, quem são meus segmentos de reta? L, L, M, N, I, M, N, N, O, I. O, P, P, L. Muito bem. Ok? Acertou, Alice? Acertei. Tá bom. Depois do exercício de número 24, dizia assim: observe a medida dos lados e dos ângulos dos polígonos. Então, o que a gente tem aqui? Tem um triângulo. Que triângulo é esse que tem ângulos iguais e mesmas medidas? Equilátero. É um triângulo equilátero, tanto pela classificação dos ângulos, que são os mesmos, quanto das medidas, muito bem. E aqui do lado a gente tem um Quadrado. é um quadrilátero, que é um quadrado, porque todas as medidas são as mesmas. A gente tem os lados opostos proporcionais. Então, esses polígonos, eu posso dizer que são regulares? Sim. Sim, com toda certeza, porque eu tenho as mesmas medidas dos lados. Quando num polígono ele apresenta os mesmos tamanhos, que nem no quadrado aqui a gente tem de lado 4, e no triângulo lado 3, em todos os segmentos de reta, eu posso sim dizer que são polígonos regulares, pois os lados e os ângulos também têm a mesma medida. Então, os ângulos do triângulo equilátero 60 em cada vértice. E quanto que mede esse ângulo aqui do quadrado? Que ângulo é esse? 90 graus. 90 graus, o ângulo reto, né? Ok. Daí, na página 27, o exercício de número 25. Olha lá, uma cruzadinha, né? Com 5 lados, 12 vértices, 3 vértices. O que aparece lá? 5 lados é o quê? Pentágono. Pentágono, muito bem. Então, a primeira palavra lá era pentágono. 12 vértices. Dodecágono. Muito bem. 3 vértices. Olha aqui o 3 Triângulo. vértices. Triângulo. Muito bem. 6 lados.
Hexágono. Isso, 8 vértices. Hectágono. Octógono, muito bem. 9 lados. Eneágono. Eneágono. E por último, 20 vértices, a gente O chama último eu não fiz. icoságono, ok? Certo? Sim. Pro, levanta um pouquinho, por favor. Sim, claro. Ô, Pro, aí a Oi. gente vai pular para a página 29. Oi? É. Não, depois tem a página 28 que eu pedi para fazer o exercício de 28 a 32, não foi? Então, mas tá na página 29. Ah, é. Que doida eu, né? Mas deu para entender, tá bom. É verdade. Mas eu ainda quero fazer um exercício com vocês. Agora a gente vai fazer juntos. Posso tirar daqui? Pode. Ok. Pode sim. Vamos fazer junto esse exercício de número 27, ó. Tem 3 poliedros aqui, ó. O A, o B e o C. O que é um polígono regular? É um polígono que tem os lados congruentes e os ângulos com a mesma abertura, tá? Ou seja, o que é lados congruentes? São lados iguais, ok? E ângulos com a mesma abertura, ou seja, o mesmo ângulo. Então, quais são os polígonos que a gente pode ver aqui? Alice, desliga um pouquinho o teu microfone, por favor. Então, quais são os polígonos das faces de cada poliedro que a gente pode ver aqui? No poliedro A, que face que eu posso ver aqui? Triângulo. Um triângulo equilátero, né? Porque ele é regular, então eu já sei que ele tem a mesma medida. Se um triângulo tem os 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero. Depois, no poliedro B, o que a gente pode ver aqui na face do poliedro B? Um equilátero. Um quadrado, né? E no C, a gente pode ver o quê? Quantos lados tem na face aqui? 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode ver um pentágono, tá? São pentágonos regulares, ok? Oxe, mas eu tô com 6. Oi? Não, é porque aqui, ó, da onde que de frente dá para ver que é 6. Vamos lá de novo. Olha pro meu cursor aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá contando as partes. Eu pensei que era... É a face. A gente tem que olhar a face. Que polígono a gente enxerga olhando a face dele? É um pentágono regular. Aqui é um quadrado. E aqui é um triângulo. Ok? Muito bem. Agora na página 29... Por que tem que colocar regular no final? Porque quando a gente fala que eles são regulares, é porque eles têm a mesma medida, tanto de tamanho de lado, quanto de ângulos. Então, o quadrado, todos os ângulos deles são 90 graus. Todas as medidas de um quadrado são as mesmas. Então, quando eu tenho mesmas medidas e mesmos ângulos, quando os lados são congruentes e os ângulos com a mesma abertura, eu chamo de polígono regular. Foi aquilo que eu ensinei na aula de hoje de manhã, tá bom? A gente só não fala regular para os polígonos regulares quais são? O triângulo, porque a gente já fala que ele é equilátero, então a gente já está falando que os lados são iguais. Então, seria uma redundância, repetir de novo, regular. E o quadrado, porque quadrado a gente já sabe que tem os 4 lados iguais, né? O resto tem que dizer, sim, que é regular, certo? Depois, na página 29, eu pedi para fazer o exercício 28. Ô, Sora, tem uma parte ainda. Oi? Tem uma C, D, E. Ah, é. Quais são os polígonos de... Não, aqui eu já fiz. É mais para baixo. Ah, tá.
É verdade. Daí ele pede para observar esse outro poliedro, cujas faces são polígonos regulares. Também está nos dizendo que tem o mesmo tamanho e a mesma abertura de ângulo. Então, analisando a planificação desse poliedro, responda as questões. O poliedro verde, quantos lados tem? 6. 6 lados. E o rosa? O rosa tem 8. 8, então é um octógono. Como ele é denominado? Octógono. E qual que é o nome do polígono verde que tem 6 lados? Hexágono. Muito bem. Daí na página 29, eu pedi para fazer o exercício do 28 até o 32. Então vamos lá. Usando uma régua, meça os lados dos triângulos dados e depois classifique quanto à medida dos lados. O triângulo vermelho, ele é qual triângulo? Equilátero, isósceles ou escaleno? Esse triângulo vermelho aqui da página 29. Vocês mediram com a régua? É equilátero. Equilátero. Se a gente medir com a régua, a gente vai ver que tem as mesmas medidas, os 3 lados. Por isso, ele é um triângulo equilátero. Aqui no verde, a gente vê que o segmento de reta DE é igual ao segmento de reta DF. Então, eu tenho 2 lados iguais. Quando eu tenho 2 lados iguais, esse se chama Isósceles. isósceles. Muito bem. Então, esses 2 lados aqui são iguais. E esses 3 lados aqui são iguais. Quando os 3 lados são iguais, equilátero. Quando 2 lados são iguais, isósceles. Ok? E quando nenhum lado é igual? Escaleno. Escaleno. Muito bem. E daí, deixa eu apagar esses risquinhos aqui, porque senão eles não vão deixar a gente... Quando a gente tem um triângulo com 3 lados diferentes, a gente fala que eles são escalenos, ou seja, 3 medidas diferentes. Muito bem. O 29. Quando o Eu triângulo... entendi errado. O que você entendeu errado, Alice? Eu achei que era para falar se era regular ou irregular. Ah, não. É para falar, olha lá, ó. Meça e depois classifique-os quanto à medida dos lados. Pega o teu livro didático na página... Peraí que eu já te digo. Na página 41. Ah, tá aqui. Livro didático na página 41, Alice. Olha lá, como que ele se classifica com a medida dos lados? 40 e... 41. 41, achei. Olha lá, os triângulos podem ser classificados utilizando os seguintes critérios. Quanto à medida de seus lados? Triângulo escaleno, isósceles e equilátero. Equilátero é quando tem os 3 lados iguais, isósceles 2 lados iguais e escaleno quando tem os 3 lados diferentes. Então, esse exercício, olha aqui, ó. Olha para minha tela. Ele pedia para usar a régua, medir cada lado desses e classificar quanto a medida dos seus lados. Então, eu tenho que dizer se é equilátero, isósceles ou escaleno, certo? Certo. Então, vamos embora. Pronto. Oi? Eu vou usar o banheiro, tá bem? Tá bom. Agora, pedia quantos triângulos você identifica nessa figura? A gente pode identificar 13 triângulos. Tem esse bem grandão aqui. Tem os pequenininhos. 1, que é o bem grandão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem mais 3 aqui, ó. 11, 12 e 13. Acompanhou aqui a minha medida dos mouses?
13 Acompanhou. Tá bom. Eu Depois consegui 9. 9? Você tem 9. que contar o bem grandão. Olha aqui, ó, tem um aqui de fora. Depois tem quantos pequenininhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você contou só os pequenininhos. Mas daí tem o de fora que dá 10 e mais esses 3 aqui. Ó. Deixa eu circular eles para você enxergar, Alice. Ó. Ô, Pro, eu acertei esse. É Isso. porque tem o primeiro triângulo, que é o grandão, conta os de dentro, aí vai ter mais 2 triângulos por dentro. E o de fora. Ó, Alice, tem esse aqui, tá? Daí depois tem esse aqui, ó, Alice. Esse. Tem 10 triângulos dentro. Isso. Não, Tem 12 triângulos dentro. Tem um, aquele outro que eu fiz 2, depois mais 9 pequenininhos, e mais o de fora, que dá 3 triângulos, ok? Ah, eu achei que tinha 3 só de. Eu achei que tinha 3, tirando os pequenininhos. Mas Desculpa a você conseguiu gritaria, ver só agora eu tô na conforme casa da eu minha expliquei, prima. Alice? Alice, Sim, você conseguiu entender? Você conseguiu enxergar os 13 agora? sim. Ok. Daí no número 30, no exercício de número 30, dizia assim: utilize um transferidor, meça os ângulos dos triângulos dados e em seguida classifique-os conforme a medida dos seus ângulos. Que ângulo que a gente tem aqui no triângulo ABC? Qual que é o ângulo do triângulo ABC, pessoal? Eu medi 90. 90 graus, muito bem. 90 graus é esse aqui. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo, ok? E aqui, Ok. como que vocês acharam nesses menorzinhos aqui? Eu achei 60. Isso. Eu achei 35. Não, 60. Eu não medi, mas eu sei de uma coisa, ele é menor que 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, porque o 90 é como se fosse um L, né? O 90 graus é esse daqui, ó. E ele é menor que 90. Então, eu tenho que classificação quanto aos ângulos é? Acutângulo. Quando é menor que 90 graus, lá naquela página 41, fala a classificação em relação aos ângulos. Quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, que são só ângulos agudos, a gente diz que o triângulo é acutângulo. E quando ele tem uma abertura entre 90 e 180 graus, ou seja, um ângulo obtuso, eu tenho a classificação obtusângulo, tá? Ok? Depois Eu só vou copiar que eu fiz errado. Oi? Eu pensei que era para medir. Sim, ele pedia Eu também. medir. Ele pedia, mas para mim classificar eles, eu não necessariamente preciso medir. Porque basta eu saber se tem ângulo agudo, ângulo obtuso ou ângulo reto. Se for ângulo reto, que nem é o caso aqui que a gente já enxerga de cara que tem um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. Ângulos agudos, acutângulo. E ângulo obtuso, ou seja, aquele ângulo que é entre 90 e 180, obtusão. Certo? Aí o 31. O 31 mostra essa bandeira. Uma bandeira. Isso. E é formada por quadriláteros, vários quadriláteros. Como se denominam esses quadriláteros aí? Trapézio. O trapézio é o preto, né? E aqui e aqui. E o vermelho. Então, eu tenho 3 trapézios.
Ô, Alice, desliga um pouquinho o teu microfone, por favor. Obrigada. Aqui eu tenho 3 trapézios, o verde, o preto e o vermelho. E o branco? Um retângulo, né? Então, eu tenho 3 trapézios, o verde, o preto e o vermelho. E eu tenho um retângulo aqui em branco. Tá certo? Tudo bem. Agora, vamos para o exercício de número 32 dessa página. Ele é o último, tá? O que ele pede ali? A composição a seguir foi construída sobre uma malha quadriculada e ele pede para responder as questões abaixo sobre os polígonos A, B, C e D. Vamos lá? Para responder as questões, vamos lá. Quantos lados tem o polígono A? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, tem 7 lados. E o polígono B tem quantos vértices? 5. 5 vértices. Lembrando que o número de vértices é igual ao número de lados, né, num polígono. Então, 5 vértices. E o polígono D, ele é um polígono regular? O que vocês acham? Olha lá para o D. Sim. Ele tem É um polígono regular. Para ser um polígono regular, os lados têm que ser isso, congruentes e a mesma abertura de ângulo, né? Então, aqui a gente tem no polígono D somente ângulos de 90 graus e a mesma medida. Então, eu posso sim dizer que ele é um polígono regular. Ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos de 90 graus, certo? Então, é essa a resposta. Depois, eu pedi para fazer a página 29 até a 31. Vamos lá. É o 40. Aqui diz assim, ó. Leia este trecho de um texto. A matemática e a arte nunca estiveram em campos antagônicos, pois desde sempre caminharam juntas, aliando razão e sensibilidade. Na verdade, podemos observar a influência mútua de uma sobre a outra desde os primeiros registros históricos que temos de ambas. Essas duas áreas sempre estiveram intimamente ligadas desde as civilizações mais antigas e são inúmeros os exemplos de sua interação. Então, aqui ele pedia para observar algumas obras, né, de artistas que se inspiraram na matemática e utilizaram basicamente polígonos em suas composições. Então, quais são cada uma delas? A letra A é um quadrilátero, né, 4 lados. A letra B também é um quadrilátero. A gente pode ver também alguns paralelograma e triângulos, não? E a letra C, o que dá para ver aqui? pentágonos e quadriláteros. Pentágonos, eu não vi pentágonos. Ah, aqui as bandeirinhas, muito bem, Antoni. Quadriláteros, que são os quadradinhos e os retângulos, e os pentágonos. Muito bem, certinho. E agora a gente vai para 34. Eu não entendi direito a 34. Vamos fazer juntos, daí a gente entende. 34. Quantos retângulos tem nessa figura abaixo? 4. 4, né? Aparentemente. Eu só vi 2. 2? É. Olha lá. Ó, dentro dele tem 1, 2, 3, 4, não tem? Mais o de fora. 5. Mais esse daqui. 6. Mais esse daqui. 7. Mais esse daqui. 8. E o outro, 9. Ah, então esses aqui, ó, vocês conseguem ver os 9 triângulos, ó.
Os 4 de dentro, os 4, se eu dividir só por 2, se eu olhar só as linhas de cima, ou se eu olhar o grandão, tá? 9 retângulos. Dá para ver eles, ó. 1, 2, 3, 4. Depois, esse retângulo aqui é o 5, esse aqui é o 6. Depois, se eu pegar essa linha, é o 7. Se eu pegar essa outra linha, é o 8. E eu pegar o de fora, é o 9. Certo? Na 35, podemos ir adiante? Na 35, complete a tabela com o nome, o número de vértices e o número de ângulos. Então, vamos lá, dos polígonos. 5 lados, ele vai ter 5 vértices, 5 ângulos e será um pentágono. 7 lados, 7 vértices, 7 ângulos, heptágono. 9 lados, 9 número de lados, 9 vértices, 9 ângulos, eneágono. 12, 12 vértices, 12 ângulos, dodecágono. E 20, 20 vértices, 20 ângulos, icoságono. Ok? Daí, na número 36, pedia para responder. O que é um triângulo? Triângulo é um polígono que tem 3 lados. O que é um quadrilátero? Quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. Acertaram? Então, tá bom. E depois, na malha quadriculada ali embaixo, eu pedia para desenhar um quadrado, um losango e um retângulo. Fizeram? Fizeram? Fez, Antoni? Eu fiz. Deixa eu ver. Isso. Isso. Um pouquinho mais para trás. Isso, o quadradinho ali, o losango. Muito bem. Tá? O meu tá assim. Tem outras possibilidades, né? Que nem o Antoni fez aqui já acompanhando o lado externo aqui da malha quadriculada. Tem diversas formas de fazer. Certo? Eu já poderia ter deixado o retângulo de lado e falado que a malha já poderia ser um retângulo. É, exatamente. A malha é um retângulo. Daí você poderia só contornar ela aqui, né? Muito bem. Certo, Alice? Então, vamos para a página 31, tá? Que é até o exercício 40, eu pedi para vocês fazerem. No exercício de número 38, pedia para observar os quadriláteros e completar a tabela. Quem que é o A? Quem que é esse polígono? É o A? É um quadrilátero. Como é que ele é classificado, esse quadrilátero? Ele é um trapézio, tá? Ele só tem um par de lados opostos que são paralelos. Quando a gente só tem um par de lado oposto paralelo, a gente tem um trapézio. O B, quem é o B? Quem é o B, Alice? É um quadrilátero. É um quadrilátero, que é um retângulo, Deixa eu responder. não é? Que eu tenho 2 pares de lados opostos paralelos. Depois eu tenho no C, eu tenho um losango. Que mais? No E, quadrado ou um paralelogramo. Desculpa, no D é o paralelogramo e no E é um quadrado, tá? Então a tabela fica assim, tá? E parece que mais perto. e aqui na apostila também está sendo considerado como retângulos. Aonde? Retângulos, tipo, que tem 3 peças de largura, ou 2. A letra B é um retângulo. Tenho 2 pares de lados proporcionais, lados opostos proporcionais. E tá contando a letra E também como retângulo. É, também pode ser, né? Só que quando o retângulo tem lados iguais, a gente chama de quadrado. Sim. Certo? Depois, na 39, pedia para olhar para essas figuras e dizer
Um par de lados paralelos. Quem tem lados paralelos aqui? A G. G? A letra G pode ser a letra B. Pode. A letra Pode B. ser o A. O A tem um, pelo menos, né? O E também. O F, o D e o F. Tem. O E, o H, o I. Agora, não, mas olha só, peraí, Antoni. Agora é um par só de par de lados paralelos é o A e o E. Eu só tenho um par de lados paralelos. Eu vou te mostrar quais são eles. Ó, esse aqui, um par é 2, tá? Então, esses são os lados paralelos. Um parzinho só. Agora, quando tem 2 pares, o B já tem 2 pares. Eu tenho um par aqui e o outro par aqui, tá? O C também tem 2 pares. Aqui é um par, aqui é outro par. Depois o D. O D eu também tenho 2 pares. Aqui e aqui. Tem que prestar atenção ali no enunciado. Quem mais? O G tem 2 pares. Um par. Aqui, outra ali. E o outro par tá aqui. Par é 2. Ó, o G tem o par horizontal e vertical. O B. O H também tem 2 pares. Ó, e o I também tem 2 pares. O B, o C, o F. A maioria. Todos os que eu marquei aqui, 2 parzinhos. Então, B, C, D, F, G, H, I tem 2 pares de lados paralelos. E um par de paralelos é só o polígono A e o polígono E. Certo? Entenderam? Entendeu, Alice? Um par, ó. Um parzinho só de lados que estão paralelos. Lembra o que é paralelo? Quando duas retas não se encontram. No polígono A, eu só tenho um par. Um par é 2 retas. No polígono E, eu também tenho um parzinho. Agora, nos outros, aqui no F, eu também tenho 2 pares. Ó. Eu tenho esse par, que são opostos e paralelos, e tenho esses 2 aqui. Tá? Depois, os 4 ângulos de mesma medida. Onde é que tá? No B, no C, eu tenho ângulos de 90 graus, não é? Mesma medida, no B e no C. Que mais? No I. G e no I, certo? Então, os 4 ângulos que têm a mesma medida é o B, C, G e I, que são ângulos de 90 graus, certo? E os 4 lados de mesma medida, quem são? É o C, que é o quadradinho, C e I. F, que é um losango, e o I. Ok, muito bem. E os 4 lados e os 4 ângulos de mesma medida? C e I. O C e o I, que são os polígonos regulares, têm as mesmas medidas e os mesmos ângulos. Então, quem são os polígonos regulares? C e I, certo? Depois, no exercício de número 40, diz o seguinte: um artista plástico está construindo um painel com ladrilhos decorados. Ele fez um esquema desse painel, mostrado na figura, e utilizou as formas de... Que formas a gente vê nessa figura aí, Alice? Posso... Eu bato o olho pela primeira vez e vejo triângulo. Triângulos. E que mais que dá para ver aí, além de triângulos? Olha para esse bem de fora aqui, ó. Esse aqui bem de fora. Hexágonos. Deixa eu responder. Ok? Triângulos e hexágonos. Letra D. Marquem aí. Certo? Já tinha marcado. Já acabou. Ainda não tô achando os hexágonos. Ah, verdade. É os que mais estão aparecendo. E eu não tava achando. Vou mostrar para você. Olha aqui um hexágono.
Não é um hexágono essa figura aí? Hã? Quantos lados? É uma figura. Quantos lados azuis tem aqui, Alice? 6 lados. 3, 4, 5, 6. Eu tenho um 6. hexágono, tá? Eu quero bocejar, E mas a eu não gente consigo. concluiu os exercícios que eu havia pedido para vocês fazerem, tá, pessoal? Concluímos o nosso capítulo de polígonos, tá certo? Façam e ressaltam esses exercícios, pessoal, para fixarem esse conteúdo, tá certo? Mais alguma dúvida? Não? Então eu vou encerrar. Não. Tá bom? Pessoal, obrigada pela participação. Eu vou seguir esse certo? Tchau. É sempre obrigatório Ô, participar Fran. do plantão? Não. Fala, Antoni. Então, é porque eu queria Cabeça. saber se tá indo bem nas aulas. Tá muito bem. Você tá indo muito bem. Tem que participar. Eu tô me sentindo errado ruim, eu não falo nada porque eu tenho medo que esteja errado. Não precisa ter medo de nada, aqui a gente está para aprender isso. Não tem problema nenhum falar alguma coisa, tá? Certo, meus amigos? Bom feriado para vocês, quinta e sexta. Sexta a gente não vai ter aula, mas a gente recuperou a aula hoje. Nossa, eu pensei que só não teria quinta. Ai. Por isso que eu fiz algumas aulas extras. A gente pegou alguns feriados, mas eu já recuperei. Certo, amigos? Eu gosto muito das aulas de matemática. Feriado, mas estudem bastante matemática, tá bom? Tchau, tchau. Uhum.